tema do vídeo de hoje é luz e sombra, um fenômeno natural que está relacionado com o nosso dia a dia. Desde bem pequena, as crianças se acostumam com o dia e a noite, prestam atenção nas sombras, se encantam com as luzes e ficam muito curiosas com o pisca-pisca dos vagalumes. Podemos incentivar essa curiosidade e as descobertas com atividades ao ar livre, brincando com as sombras, acompanhando o movimento do céu, o caminho da luz solar e com tantas outras atividades. A proposta desse vídeo foge um pouco do convencional. Vamos fazer uma lanterna dos bichos para brincar com sombras de uma maneira diferente e um vagalume com efeito de luminescência. Para fazer a lanterna é bem simples. Nós vamos utilizar materiais que temos em casa. Rolinhos de papel higiênico, papel plástico, pode ser desses filmes que a gente usa na cozinha ou um plástico bem fino, uma fita adesiva a que você tiver disponível em casa. Aqui eu utilizei canetinhas dessas que são para escrever em plástico. Mas se você não tiver, pode utilizar também as canetas simples que a gente usa em casa ou na escola. Como é que a gente faz a atividade? A gente vai prender um pedaço de plástico numa folha de papel para facilitar o nosso trabalho. A ideia é fazer o desenho que a gente quer que projete depois na parede. Esse desenho, então, ele tem que se encaixar dentro do espaço que nós temos no rolinho do papel. Então, é importante que a gente meça, né? Faça para o desenho ficar bem encaixadinho. Aqui eu fiz os desenhos dos insetos com a canetinha e aqui em cima eu fiz o desenho com a caneta comum para vocês verem como é que fica e também dá um ótimo resultado. Aqui eu vou terminar o desenho da Joaninha, só para vocês verem como é que a gente faz. Então aqui a cabecinha, as marquinhas, características da nossa Joaninha. Nessa parte as crianças podem participar, vocês podem incentivá-las a fazer o desenho que elas quiserem para ficar bem personalizado. Agora a gente vai recortar esse plástico de uma forma que ele se encaixe no rolinho do papel, lembrando de deixar uma sobra, né, para que a gente possa ficar com o desenho bem esticadinho. Prendemos aqui com a fita adesiva e ele vai ficar então dessa forma, dessa maneira. Para a atividade acontecer, a gente vai precisar então de uma lanterna. Pode utilizar a lanterna de um celular mesmo, comum. E aí a gente vai fazer, a criança vai colocar aqui a luzinha e fazer a projeção na parede, nos locais onde ela quiser. Deixa ela fazer uma experiência para aprender também, verificar, né, observar como são os efeitos nos locais mais claros, mais escuros. À noite é uma excelente brincadeira e assim ela vai aprendendo os efeitos da luz e da sombra. A confecção do vagalume também é bem simples. Para fazer o nosso inseto, nós vamos precisar de papéis de cores variadas, uma garrafa plástica, o importante é que ela seja transparente. Vamos precisar de uma fita adesiva e uma tesoura. Para começar então, a gente vai fazer a montagem do nosso vagalume. Vamos pegar a nossa garrafinha, a gente vai precisar de uma tira de papel para fazer a volta do corpo do nosso inseto, que a gente vai fixar aqui para dar um efeito bonito. Nesse pedaço, se você não tiver o papel colorido, não tem problema, pode fazer um papel branco mesmo e as crianças podem aproveitar para fazer a decoração que quiserem. Para fazer a asa do nosso inseto, a gente vai recortar um formato de coração um pouquinho mais profundo e vamos aqui na parte de baixo fazer um corte, que é para dar um efeito na asa, ela vai ficar dessa forma. A gente então vai de novo com a fita adesiva fixar as asas bem aqui no meio do corpinho do nosso inseto.
Se você quiser, pode colocar mais uma fita adesiva atrás para ficar bem firme. Aqui na tampa, a gente então vai fazer uma decoração, né, a carinha do nosso bichinho, para ele ficar bem simpático. Então a gente faz os olhos, deixa as crianças colocarem da maneira como elas quiserem, e aí ele vai ficar dessa forma. Agora a gente vai fazer a antena do nosso vagalume. Também de uma maneira bem simples. A gente vai recortar uma faixinha de papel, pode ser o papel que você tiver, e a gente vai colocar aqui no vão, né, da tampinha, bem aqui em cima, e vamos fixar aqui com a fita adesiva, dessa maneira. Então a gente já tem a base do nosso insetinho montada. Agora a gente vai fazer a mágica, aquilo que faz ele ficar de fato atraente, que é a luz. Como é que a gente vai fazer isso? Para isso a gente vai utilizar alguma canetinha que a gente tem em casa, dessas canetas marca-texto. Pode ser das usadas, essas que não servem mais. A gente vai retirar o miolo dessa canetinha. Peça ajuda, sempre tem que ter a ajuda de um adulto para fazer isso. E a gente vai recortar um pedacinho dessa carga, bem pequenininho. Não precisa ser nada muito grande não, para esse tamanho de garrafa. Dessa maneira. Vocês vão perceber que tem um plástico que envolve essa carga. E a gente precisa retirar então esse plástico. E o conteúdo dessa carga a gente vai jogar dentro de um copinho com água. Fiz aqui só para adiantar, e a gente vai misturar bem. Vocês vão perceber que tem uma espécie de um algodão que envolve, né, que a gente vai descartar. Esse algodão a gente não vai utilizar. Esse conteúdo, então, o líquido que ficou aqui, é o que vai dar o efeito que fica tão bonito no vagalume, né? Então, a gente vai colocar esse líquido dentro da garrafinha. Depois, o efeito virá com o uso da luz, né? Que a gente vai utilizar lanterna, pode ser a lanterna do celular. O ideal é que o ambiente esteja mais escuro. Então a gente vai fazer, vocês vão ver na sequência do vídeo, a demonstração de como fica o efeito. Fica um efeito muito bonito, que chama muito a atenção da criança. Aqui mais ou menos só vai dar pra gente ver um pouquinho por conta da luz. Daí na sequência do vídeo vocês vão conseguir observar bem. Deixa a criança aproveitar esse momento, né, que vai chamar muita atenção dela, por ser um inseto bem atraente. O vagalume já chama a atenção na natureza, e essa brincadeira pode ser realizada também no período da noite, tanto no ambiente fora de casa como dentro de casa. Aproveite esse instante para contar alguma história, para usar essa atividade como um complemento de outras brincadeiras. Gostaram do vídeo? Vocês já sabem, lá no nosso blog teremos mais informações a respeito do tema. O endereço fica sempre no final desse vídeo. Se você gostou da atividade, curta, ajude a divulgar a interação entre a ciência, a criança e a natureza.